Por que que a gente tem que saber esse padrão? Porque quando eu vou fazer análise de cada segmento do eletrocardiograma, cada intervalo, cada deflexão, ou seja, cada onda do eletrocardiograma, eu tenho que saber qual é o valor de referência. Ela não pode ser maior do que X, não pode ser maior de amplitude do que Y. Cada onda, cada deflexão, cada intervalo tem um padrão, que se fugir desse padrão, então se a duração da onda P for maior do que deveria, a gente vai pensar em alguma alteração nos átrios. Se a duração do QRS for maior do que deveria, a gente vai lembrar da despolarização ventricular, que deve ter alguma conturbação. E assim a gente chega à conclusão do que é normal. Por isso que a gente precisa entender, cada quadradinho é 40 milissegundos de duração e de amplitude 0,1 milivolt. Por exemplo, a onda P, que é a responsável pela despolarização atrial, que ocorre aqui iniciando-se pelo nó sinusal, que fica na desembocadura da veia cava superior com a inferior. O nó sinusal ele despolariza o átrio, começando do átrio direito em direção ao átrio esquerdo pelos feixes de Bachmann, e vai em direção ao nó atrioventricular. A onda P, ela não pode passar, esse processo aí, não pode passar de 100 milissegundos. Não pode passar de 2 quadradinhos e meio. Tá? A gente vai usar agora como referência não mais quadradinhos, já que a gente sabe a conversão correta, a gente vai dizer em milissegundos, tá? Ou se vocês quiserem, em segundo. Então, a onda P não pode passar de 100 milissegundos e de amplitude não pode passar de 2 quadradinhos e meio, que no caso, a conversão correta é de 0,25 milivolt. E aí sim, despolariza o átrio, existe a contração atrial. Para que não tenha contração atrial simultânea com a ventricular, existe esse pequeno segmento, que é o segmento PR, que é o alentecimento provocado pelo nó atrioventricular. E aí, houve o alentecimento, depois permite que a eletricidade siga adiante em direção aos ventrículos, já que o ventrículo fez a diástole, agora ele vai poder fazer a sístole. E aí faz o surgimento do registro gráfico do QRS, que é a representação da despolarização ventricular. O QRS, assim como a onda P, não pode passar de 2 quadradinhos e meio de duração, ou seja, 100 milissegundos. Se passar de 100 milissegundos, você vai abrir um alerta amarelo. Tem alguma coisa estranha. Se passar de 120 milissegundos, você vai abrir um alerta vermelho. Tem alguma coisa muito estranha. Para colocar os pingos nos is, eu vou dizer, mas não precisa decorar agora. Né? Passou de 100 milissegundos, é um distúrbio de condução na eletricidade, né, do feixe de Rise-Purkinje. Já se passou de 120 milissegundos, é um bloqueio de ramo. A gente vai conversar mais sobre isso, mas de forma grosseira, prática, fácil, é isso, para vocês entenderem a importância da gente lembrar que cada quadradinho equivale a 40 milissegundos de duração e 0,1 milivolt de amplitude. E a amplitude do QRS é variável. É variável porque nós temos as derivações pré-cordiais e as periféricas. Quais derivações é que estarão mais com amplitude maior? Serão as pré-cordiais, que estão mais próximas do coração, e não aquelas bipolares que são as periféricas. Mas vamos continuar. Depois eu dou o valor de referência da amplitude do QRS, que é um pouquinho mais difícil, né? Tem que ser maior do que 10 na pré-cordial, maior do que 1 mV na precordial e maior que 0,5 mV nas periféricas. Mas a gente vai conversar sobre isso depois. E a duração não pode passar de 100 milissegundos. Se passar de 100 tem alguma coisa estranha. Se passar de 120 acende o sinal vermelho. Deve ter algum bloqueio na eletricidade. Esse termo não é muito apropriado, bloqueio, porque na verdade não existe o bloqueio, existe um alentecimento da condução em um determinado ramo, ou do ramo direito ou do ramo esquerdo. Mas a gente vai conversar sobre isso mais para frente. E depois que existe a despolarização ventricular, no ciclo cardíaco mecânico, o que acontece é a contração ventricular. A contração ventricular, vocês sabem que tem fases volumétrica, e depois existe a despolarização, que é a repolarização, que é representada pela onda T. Uma outra referência que nós temos aí de duração são os seguintes pontos. O intervalo PR, que é do início da onda P
até o início do QRS não pode passar de 200 milissegundos. Se passar de 200 milissegundos, eu vou pensar que existe um alentecimento na transmissão da eletricidade pelo nó atrioventricular. O intervalo QT, que é do início da onda Q até o final da onda T, ou seja, representa toda a atividade ventricular, despolarização mais repolarização. Esse QT é variável conforme a frequência cardíaca, por isso nós temos QT, o intervalo QT e o intervalo QT corrigido, que a gente corrige para a frequência cardíaca e do ponto de vista geral não deve passar de 450 milissegundos. É grosseiro, mas é mais ou menos isso, varia conforme o gênero também. E esses são os intervalos, são os valores de referência que vocês precisam ter uma noção e eu espero ter convencido vocês para o entendimento de que cada quadradinho equivale a 40 milissegundos ou 0,04 segundo e cada quadradinho em amplitude equivale a 0,1 milivolt. Ok? E daí surgem os diversos múltiplos desse valor.